Meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Repita comigo: operar a salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Achei que eu ouvi um glória a Deus daqueles assim, ó. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Glória a Deus. Feche sua Bíblia e vamos orar. Essa é a palavra de hoje, tá bom? Tô brincando. Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém. Fecha os seus olhos. Deus, te louvamos e agradecemos por estar nessa noite na tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. É um prazer receber a cada um deles nessa casa. E nós pedimos que nesses próximos minutos, nesse curto espaço de tempo, o Senhor nos ajude, ó Pai amado, coloque no nosso coração uma centelha de algo novo na nossa história, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração para participarmos de um momento tão ímpar que é a ceia do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto de receber presentes. Os irmãos gostam de receber presentes? Eu gosto de receber presente, não os de grego, mas eu gosto. Estou falando isso porque sexta-feira é meu aniversário, essa palavra de Deus para a sua vida. Dia 16 de fevereiro, nesse dia, muito bem. Então eu estava chegando aqui, logo antes de começar o culto, recebi um presente da avó da minha esposa, veio lá, encomendado de Cuiabá. Então recebi um presente, a Bíblia do Pregador Pentecostal, aleluias. E a avó de minha esposa é viúva de um pastor batista, um pastorzão daqueles, né, aroeira. E aí ela mandou uma cartinha, coisa mais linda do mundo, e falando ali sobre a Bíblia, e meio se desculpando, assim, por ser uma Bíblia pentecostal, né. Ela falou assim: eu gostei da Bíblia, mas apesar de ser pentecostal, não vai atrapalhar na vida de um bom batista. E, vó Débora, depois vocês passam lá para ela, obrigado pelo presente, pelo carinho. Eu gosto de receber presentes. É igual aquele menino, né? Chegou no pai e falou assim, o menino ia fazer 8 anos. Aí chegou no pai e falou assim: pai, tá chegando meu aniversário, eu queria ganhar de presente uma escopeta. Aí o pai falou assim: uma escopeta, menino, você tá maluco? Eu queria ganhar uma escopeta. O pai falou: de jeito nenhum. Ele falou: mas eu quero. O pai falou: não, mas eu quero. Ele disse: de jeito nenhum. Quem que manda nessa casa? O menino falou assim: você. Mas se eu tivesse uma escopeta... Você sabe que o presente mais importante que todos nós recebemos, todos nós que estamos aqui hoje à noite, recebemos um presente que nos equivale diante de Deus. O maior presente que todos nós recebemos foi a nossa vida. Amém, irmãos? Nossa vida. Nós só estamos aqui hoje porque estamos vivos. Foi a nossa vida que nos propiciou as piores, mas também foi a nossa vida que nos propiciou as melhores experiências, as melhores referências, as melhores lembranças que nós temos. A vida é o maior presente que a gente recebeu, e quem está em Cristo Jesus, na verdade, recebeu esse presente 2 vezes, porque recebeu a vida enquanto a temos aqui, mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, irmãos? É vida. Deus deu o seu Filho ao mundo para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida. Então é vida que Deus tem para nós. Mas esse presente tão valioso, às vezes a gente não cuida lá muito bem dele. Eu queria te falar 2 coisas sobre a sua vida hoje. Primeiro, irmãos, a vida é curta. Sim ou não? A vida é curta. A vida é um sopro. E a segunda é: a gente só tem uma vida. Só temos uma vida. Talvez você que nos visita hoje à noite seja adepto da linha kardecista, da linha espírita, que acredita, né, nesse reset, nesse reinício. E posso abrir meu coração aqui para vocês? Sim, eu até queria que fosse verdade. Porque pensa, não ia ser legal? Eu venho, não dá certo, eu venho de novo.
Mas não é assim, não é. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27 diz: como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então a gente tem um presente que é o maior de todos, que é a nossa vida. Ela é curta e ela é só uma vez. Então eu te pergunto, o que você está fazendo da sua vida? Minha palavra hoje se chama rapidamente: faz a sua vida valer a pena. Faz a sua vida valer a pena. O que é a nossa vida, irmãos? Tem uma definição de tempo que ajuda a gente a entender um pouquinho. Vida. Tem uma definição de tempo que é assim: tempo é a sucessão de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos que dão ao homem uma noção de passado, presente e futuro. Então, tempo é essa sucessão de pequenos eventos, de pequenos fatores. O que é a vida? A vida é uma sucessão de pequenas coisas. A vida é um grande aglomerado de hojes. Hoje, dia 11 de fevereiro, um domingo, ele está compondo a sua vida. E você diz: mas é só um dia? Sim, mas tudo que passou para trás é um conglomerado de vários pequenos hojes, vários fatores pequenos que compuseram a sua vida. Então eu fiz a conta: quem vive 80 anos, vive 29.200 dias. Sua vida é dividida em 29.200 episódios. Eu, que vou fazer 35, não parece, né, irmãos? Amém? Não parece. É a barba que me deixa velho. Dia 16 de fevereiro eu vou ter vivido 12.777 hojes. Se quem vive 29, então eu estou ali perto dos 40 do primeiro tempo, né? É mais ou menos onde eu estou. Pega a sua calculadora rapidinho aí no seu celular. Pode pegar. Pastor, usar o celular na palavra? Pode. Soma aí seus anos vezes 365, rapidinho. Soma não, né? Multiplica. Vai. Pode multiplicar aí. Se tiver perto de 29 mil, eu espero te ver aqui semana que vem. Se eu não te ver, é porque chegou a sua hora. Vai, irmão, multiplica aí. 40 vezes 365. 40,5 vezes 365. Faz aí. Olha o resultado, já deu? Uma pessoa que vive 80 anos, vive 29.200 hoje. Quantos deu aí na sua calculadora? Deu muito, né? Pastor, deu demais, hein? Deu demais. Pensa um pouquinho, né, sobre isso. O que você está fazendo da sua vida, irmão? O que você está fazendo com o maior presente que Deus deu na sua vida? A vida, irmãos, nós aprendemos, a vida é uma só e a vida é curta. A vida é uma só e a vida é curta. E a gente não tem segunda chance, não tem refilmagem, não tem remake. Depois dessa vida é eternidade. Eu queria deixar uma pergunta com você hoje, e a pergunta que ajuda a gente a trazer valor para a vida da gente, talvez seja a mais básica de todas, que é a pergunta: por quê? Perguntas como que, como, são secundárias quando a gente quer trazer significado para a nossa vida. A pergunta mais importante é: por quê? Por que eu estou aqui? Qual é o motivo das coisas existirem? Por que estamos aqui? Por que as coisas são como são? Por que do som, da cor, do céu, do amor, do ódio? O porquê do mal, do bem, do trabalho, do esporte, dos estudos? O porquê? Eu tenho um porquê que eu carrego comigo, que eu vou perguntar para Deus quando eu entrar nas portas do céu. Eu vou perguntar para Deus assim: Deus, o Senhor fez tudo com propósito, certo? Certo. Por que mosquito? Não faz sentido, não é? Não precisava. Tá, é um porquê que eu tenho comigo. Por quê? Porque o porquê nos ajuda a definir as coisas na vida da gente. Então a gente pode assim querer trazer significado e definir o porquê da nossa vida, sei lá, através do existencialismo. Em 1966, na revista Time, saiu uma matéria, né, escrita assim: God is dead, ou seja, Deus está morto. O existencialismo decretou a morte de Deus. Jean-Paul Sartre, Nietzsche, disseram assim, o que o existencialismo defende? Ele diz assim: ora, a existência precede a essência. Eles dizem: não há nada absolutamente concreto fora de mim que possa definir quem eu sou.
A minha existência é antes da minha essência. Não há nada fora de mim que me signifique. Eu me significo pelo simples fato de eu existir. Então, se eu espero que algo externo diga o porquê eu sou, eu vou ficar esperando para sempre, porque Deus não existe, Deus está morto. Então, o existencialismo defende que você é aquilo que você faz. É a sua construção, as suas atitudes que vão dizer aquilo que você é. Então, a partir da sua construção, você se define, muito parecido com o mundo que a gente está vivendo hoje, e segundo essa lógica, a gente não é um pouco mais diferente do que um cavalo. Você pode buscar o porquê de você existir no naturalismo. O que o naturalismo diz? Depois você vai ver que é a linha do Big Bang, a linha do evolucionismo. O naturalismo diz que a vida são só 3 coisas: tempo, matéria e energia. Isso é a vida. O que é o mundo? O que somos nós? Nós somos o resultado de tempo, matéria e energia, ou matéria, energia e tempo. Pega uma matéria, deixa a energia agir sobre ela durante um tempo e vai sair a gente. Simples assim. É assim que o mundo é explicado. É isso que a evolução diz. Ora, nós somos o resultado de tempo, de matéria e de energia. Então, segundo essas linhas, o que eu sinto pela minha esposa é só resultado de um processo químico. O amor de entranhas que eu sinto pelos meus filhos é só uma reação química por causa da matéria e da energia que agiu sobre mim durante tanto tempo. As afeições que a gente tem como paixão, amor, ódio, os sonhos que a gente tem, as frustrações que a gente tem, não são sentimentos reais, são só processos químicos que aconteceram conforme o tempo foi passando. Então, desculpa, mas se você acha que você está na mesma categoria dos cavalos, é capaz que você acabe agindo como um. Eu não estou nessa categoria. O que está aqui dentro de mim não é química. O que está dentro de mim não é só a existência por si próprio. Eu tenho uma essência que está fora de mim. Eu tenho um Deus que atribui significado e valor à minha vida. Eu não sou definido só porque eu faço. Eu tenho um valor que antecede aquilo que eu faço. Amém, irmãos? Eu tenho um valor que precede tudo isso. E o meu valor já foi dado a mim, inclusive antes de eu nascer. Antes que eu nascesse, eu já era amado. Antes que eu nascesse, Deus já tinha um grande propósito para a minha vida. Quantos crentes digam amém? Minha vida não é definida por essas coisas. Mas o fato é que mesmo a gente sabendo de tudo isso, nem sempre a gente dá o melhor destino para a nossa vida. E eu queria deixar com você aqui hoje à noite uma verdade que eu leio muito John Piper. Se você quiser ler John Piper, leia o que você achar dele. E ele diz que às vezes a gente se perde na vida porque a gente acha que ter uma vida que vale a pena é a gente saber um monte de coisas. Não, minha vida vai valer a pena se eu fizer um monte de coisa. Se eu fizer isso, se eu construir, se eu for, se eu vier, se eu ajudar aqueles. E ele diz assim: não. A vida que vale a pena não é a vida de quem sabe um pouco de um monte de coisas, mas a vida que vale a pena é de alguém que encontrou uma grande verdade. É de alguém que encontrou uma poderosa verdade, uma verdade majestosa, e ele se deixa consumir por ela, e o seu coração está incendiado por ela, uma verdade que o faz perder o brilho por todas as outras coisas, e faz ele viver e morrer por aquela verdade. E eu te pergunto hoje à noite, qual é essa verdade grande e majestosa que consome o seu coração? Você vive por uma grande verdade? Você vive por uma ou duas grandes causas que você diz: eu não sou expert em fazer tudo, eu posso não ter o QI 1000 do universo, mas tem uma coisa, tem algo pelo qual eu quero viver e morrer. Porque quando a gente olha a história dessas pessoas que mudaram a humanidade, a começar em Jesus Cristo é covardia porque ele fez de tudo, mas Jesus só é Jesus e só tem o nome que está acima sobre todo nome, porque ele fez aquela única coisa que ele deveria fazer e focou em fazer. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida. Diga amém. Ele morreu e Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome. Essa é a obra que ele completou, está consumado. Quando a gente vai citando as pessoas, Paulo fez um monte de coisa assim, mas ele deu a sua vida a pregar o evangelho para os gentios. Esse era o seu projeto de vida. Ou quando a gente fala de Martinho Lutero, foi
o homem que gastou a sua vida para promover a reforma protestante nos anos 1500, ou quando a gente fala de William Carey, que o pai das missões modernas, que foi o homem que viveu e morreu para pregar o evangelho ao povo que estava na Índia, que não conhecia o Senhor Jesus, ou vamos falar de Martin Luther King, que é tão citado, o homem que pagou com a sua própria vida o preço de lutar pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos na década de 60, homens que foram consumidos por uma grande paixão, homens que deram a sua vida por algo que era maior do que eles mesmos. Sabe qual é a nossa tragédia? E quando é que a gente não vive de uma maneira que vale a pena? Quando a gente acha que a nossa existência se confina a nós mesmos. Quando eu quero viver e morrer por mim. Eu quero viver e morrer para ser satisfeito. E o que deixa às vezes o coração da gente pensativo, e por que não dizer abalado, é ver que muitas vezes entre nós os que conhecemos a Deus, que recebemos a vida de Jesus, a gente lá no fundo nem quer que a nossa vida faça tanta diferença assim. A gente não tem lá esse desejo de que a nossa vida conte para alguma coisa. A gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser honrado, a gente quer ter um bom emprego. Nós queremos ter uma esposa, nós queremos ter um esposo, nós queremos ter filhos, nós queremos ser promovidos no nosso emprego, a gente quer ter um bom carro, uma boa casa. É sobre isso que gira a nossa vida, e não tem nada além de nós na nossa vida. E a vida que vale a pena é a vida que entendeu que a minha história não se trata de mim, mas se trata daquilo que a minha vida vai fazer por algo além de mim. Repita comigo, além de mim. Ninguém que faz a vida valer a pena pode ter uma vida que vale a pena se ele não faz algo para além de si mesmo. Então, quais são as verdades poderosas que guiam a sua vida? Está aqui entre nós hoje à noite alguém que diga assim: olha, pastor, apesar de eu ser advogado, eu vou dar a minha vida para ensinar crianças. Está alguém que diga que assim, apesar de eu ser engenheiro, eu vou dar a minha vida para ajudar os pobres. Alguém que diga, apesar de eu ser advogado, apesar de eu ser da comunicação, eu vou dar a minha vida para ajudar a recuperar drogados. Apesar de eu ser químico, farmacêutico, eu e minha esposa vamos gastar a nossa vida para recuperar outros casais, para ajudar famílias que estão em falência. Tem algo que queima no seu coração, que quando Jesus te chamar, você diz assim: está aqui, eu fiz algo que foi além de mim, e fiz algo que extrapolou a minha própria essência. Eu queria te deixar duas coisas hoje à noite e nós vamos orar. Para quem quer fazer a vida valer a pena, primeiro, lembre-se de que Deus quer ser glorificado em você. Posso ouvir um amém? Amém. Deus quer ser glorificado em você, o Criador de todas as coisas, o sustentador da história, aquele que segura a terra na palma de suas mãos, as nuvens são o estrado dos seus pés, aquele que é inalcançável, inacessável, que habita em luz suprema, no qual não há mal nenhum, o que é o Pai das luzes, quem não há sombra de variação ou mudança. Este Deus eterno, imortal, alfa e ômega, exaltado acima dos mais altos seres celestiais, Ele quer ser glorificado na sua vida. Na sua vida, Ele escolheu você para ser glorificado. Você. Existe um Deus e é isso que define minha vida. Eu sou definido por um Deus que quer ser glorificado em mim e através de mim. Isaías 43, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia por gentileza. Isaías 43, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: trazei meus filhos, eu vou lendo porque nós estamos pouco tempo. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Os criei para a minha glória, os formei e fiz. Efésios capítulo 1, versículo 5, 6, a Bíblia diz: e nos predestinou para filhos, por meio da adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus. Então, eu queria dizer para você que uma vida que vale a pena é alguém que vive dioturnamente para glorificar a Deus. Às vezes as pessoas acham que viver para a glória de Deus é aumentar a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus não pode ser aumentada, Ele já é pleno. Amém, irmãos?
se algo em Deus pudesse ser acrescentado, ele não era perfeito, ele estava em construção. Então a gente não aumenta a glória, a gente não acrescenta a glória a Deus, não é isso. A gente demonstra a glória de Deus. Isso, o que é viver para a glória de Deus? É viver de uma forma que a glória de Deus seja lembrada, as pessoas olharem para mim. É viver de uma forma que Deus seja lembrado. Não é isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, o que é isso, irmãos? Deus nos coloca na terra para quando Ele olhe para a nossa vida, quando as pessoas olhem para a nossa vida, elas se lembrem de algo. Se lembrem de quem? Se lembre de quem, irmãos? De Deus. Quando você coloca um busto, faz lá um busto, não aquele do Cristiano Ronaldo, né? Mas em tese é para você olhar para aquele busto e falar, poxa, eu estou lembrando dessa pessoa. Aquela estátua que é colocada no museu, na entrada de uma cidade, é para você olhar e lembrar de alguém, se referir à história de alguém. Nós somos o referencial, nós somos o brilho de Deus, nós somos a imagem de Deus refletida nessa terra. Então as pessoas deveriam olhar para nós e lembrar-se de quem, irmãos? Quando as pessoas olham para você, do que é que elas se lembram? Do que elas se lembram? De dinheiro? De bem-estar? Do que elas se lembram quando elas olham para você? De ganância? De lamúria, de queixa, de murmuração? É por isso que quando Paulo escreveu o texto que nós lemos para abrir a palavra Filipenses 2, ele diz... Eu quero que vocês desenvolvam a salvação de vocês, exercitem a salvação, guardem a graça. Eu mesmo estou me policiando porque eu não quero chegar lá no fim e eu falar, eu corri em vão. Havia algo dentro do coração dele que diz assim, eu preciso fazer a minha vida valer a pena. O que é viver para a glória de Deus? É dizer assim, eu quero sentir, falar, ver, pensar, ouvir, agir, responder de uma maneira em que as pessoas vejam que há um Deus, que Ele existe e é real. Isso é viver para a glória de Deus. Jeremias 13, 11, abra sua Bíblia, Jeremias 13, versículo número 11, a palavra do Senhor diz assim, Jeremias 13, 11, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Sermos povo, nome, louvor e glória. Sabe quando que você glorifica a Deus? Isso você vai encontrar muito do que o John Piper fala também. Irmãos, olha aqui para mim, sabe quando você glorifica a Deus? Quando você se satisfaz nele. Eu vou explicar. Aquilo que mais te satisfaz é aquilo que você mais glorifica. Aquilo que mais te satisfaz é aquilo que você mais glorifica. É igual quando você vai naquele restaurante. Sabe aquele restaurante, irmão? Sabe aquele que tudo é bom? A temperatura do ar é boa, o menino que atende você é educado, a comida veio, e quando você sai de lá, você fala, o dia que você for em algum lugar, você vai em tal lugar, porque lá tudo é bom, a música é boa, a temperatura é boa, você atende bem você vai comer uma comida assim, pá. Sabe aquela viagem que você fez para aquela praia, e aquilo te satisfez, e você volta e diz assim, você está querendo ir para Corguinho? Sai dessa, né? Vai para onde? Vai para Maragogi, vai para lá, vai para Natal, vai para Recife, não é assim? Vai para o Rio Negro, vai. Por que você manda as pessoas para lá? Porque a sua experiência foi frustrante, você quer que eles se lasquem? Só se for sua sogra que vai tirar férias, não é? Não! Porque aquilo te satisfez, e você enche a boca para falar, quando eu fui em Cancún, e você vai exaltando aquilo, você vai colocando água na boca das pessoas para dizer, eu tenho que ir nesse lugar também, porque você glorifica aquilo que te satisfaz. Quanto mais satisfeito você estiver em Deus, mais Ele vai ser notado na sua vida. Quanto mais Ele te encher, mais Ele te preencher, você vai dizer para as pessoas, busca Deus, Ele tem sido a fonte da minha vida. O meu Senhor, Ele é o meu amado e eu sou dele. Ele é a minha esperança, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. Ele tem suprido a minha vida. Eu estou plenamente satisfeito em Deus. Você glorifica aquilo que te satisfaz. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de glorificar a Deus, porque nossas fontes de satisfação não são Ele.
Você glorifica aquilo que você satisfaz. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais alegres nele. É por isso que a gente lê aquele texto, a gente nunca para para pensar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Deus ama aquele que dá com alegria. Por que eu dou com alegria, irmão? Por que eu dou com alegria? Porque eu me satisfaço em Deus. Deus, o Senhor tem me dado tanto que eu não posso vir te dar que não seja com alegria. Quando você vai para um lugar que te satisfaz, você vai feliz. É por isso que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus quer ser glorificado em você. O que é glorificar a Deus na minha vida? É viver de uma forma que as pessoas vejam claramente o quão satisfeito eu estou no Deus da minha vida. Segundo e último para a gente orar. Uma vida que vale a pena, uma vida que vai além de mim, uma vida que sabe que vive para glorificar a Deus, mas é também saber que Jesus me deu poder para viver uma vida que vale a pena. Quantos creem? Digam amém. João 10, versículo 10, você sabe esse versículo de cor: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham o que, irmãos? Vida, e a tenham em... Única vez que nós vamos fazer isso hoje à noite, cutucãozinho, irmão que está do seu lado, diz para ele assim: Jesus tem vida abundante para você. Pode falar. Amém, irmãos? Se você chegou aqui hoje à noite se arrastando, eu quero te dizer, Jesus é a cura da sua vida. Você chegou aqui hoje à noite encharcado no lamaçal da tristeza, da depressão, da agonia, da agrura, eu quero te dizer, Jesus é a cura da sua vida. Ele veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Não é um córregozinho não é uma goteirinha que sai da minha vida. A Bíblia diz: do seu interior fluirão rios de água viva. É abundante, irmão, é vida abundante. Dia bom ou dia ruim, eu tenho vida. Dia de lágrima ou dia de alegria, eu tenho vida. Está dando tudo certo ou está dando tudo errado, eu tenho vida. Ele me deu esse poder, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus é a providência divina, Ele removeu a minha pobreza, Ele removeu o meu opróbrio, Ele removeu o meu castigo, a minha maldição, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele liberou sobre mim poder, irmãos. Jesus não liberou poder sobre mim só para que eu tenha a vida eterna. Jesus liberou sobre mim o poder para que eu tenha uma vida que vale a pena ser vivida. O Max Lucado fala isso num desses livros. Ele diz: você deveria viver de uma maneira que o mundo agradecesse por você ter passado por aqui. Isso é ter uma vida que vale a pena. Viva de uma maneira que o mundo agradeça por você ter passado por aqui. Há algo de abundante na sua vida. Jesus fez isso por mim, para que eu aprendesse a me satisfazer em Deus. É Ele quem liberou esse poder. De 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15: Ele morreu por todos, amém? Para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que morreu e ressuscitou por eles. Por quem eu vivo? Por Ele. Por aquele que morreu e ressuscitou por mim. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo número 12, versículos 1 a 3, é o chamamento de Deus para nós. Diz também: portanto nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, amém, irmãos? E todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que tudo suportou. Considerai, pois, aquele que tudo suportou. Irmão, por que é que você acha que Jesus morreu? Considere o que Ele fez por você. Olhe para o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz. Você acha que Jesus morreu na cruz para que simplesmente você viva uma vida calma, sossegada e tranquila? É isso. Jesus morreu na cruz para que você seja assim, um profissional legal, não tem nada de errado, um cara assim bacana e que vem no domingo à noite na igreja. É isso. Isso é tudo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Faz as contas. A Bíblia diz: considere aquele que tudo suportou. Então, eu vou tentar me expressar. A gente tem que viver de um jeito que honre o sacrifício de Cristo na cruz por nós, irmãos.
Eu estou falando sério com você. Quando a gente vive uma vida meia boca, quando a gente vive uma vida ensimesmada, a gente não está dignificando o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Não foi para isso que Ele morreu por nós, não. A gente não tem como pagar, não tem como retribuir o que Cristo fez por nós na cruz. Pagar é impossível, não tem como, porque senão é salvação por obras. Mas eu tenho que olhar e falar, olha a grandeza do que Jesus fez por mim. Eu não tenho outra opção que não seja viver de uma maneira que vai honrar o grande sacrifício que Ele fez pela minha vida. É disso que eu estou falando com você hoje à noite. Quando a gente vive uma vida que vale a pena, quando a gente de Cristo se parece com Cristo. Gente de Cristo se parece com Cristo. Tempo atrás eu li uma história, duas missionárias, Ruby e Laura, duas missionárias americanas, ambas passadas dos 80 anos, uma enfermeira e a outra médica. Estudaram, formaram, trabalharam apenas alguns anos e depois foram embora ser missionárias em Camarões. E elas fizeram como um projeto de vida delas levar Jesus para os pobres, para os necessitados, para os doentes, para os enfermos, para os não alcançados, que moravam nos lugares mais ermos daquela nação de Camarões. Gastaram a sua vida para isso. E aí, passados muitos anos que elas estavam lá, um dia chega a notícia para a igreja que as enviou. As duas missionárias estavam no carro, descendo uma serra, voltando de um trabalho que tinha ido buscar um povo lá em cima. Os freios do carro falharam, elas passaram o guarda-reio, o carro caiu na ribanceira e as duas morreram na hora. Aí eu te pergunto hoje à noite, isso é uma tragédia, irmãos? Isso é uma tragédia? Alguém poderia dizer, gente, que tragédia! Duas pessoas tão consagradas, tão dedicadas, fazendo o serviço do Senhor e morrerem de uma maneira estúpida, de uma maneira boba. É uma tragédia? E a resposta que eu tenho para você hoje à noite, não! Nem de longe isso é uma tragédia. Sabe o que é uma tragédia, irmãos? Tragédia é a gente, antes dos 60 anos, cruzar os braços. Tragédia é a gente ter como único grande objetivo de vida se aposentar. Tragédia é a gente passar o dia inteiro na frente da internet. Tragédia no dia das mãos cheias, a gente não trazer 1 quilo de alimento para doar para quem precisa e não fazer uma bendita doação. Tragédia é a gente estar com o nosso guarda-roupa supitado de roupa que a gente não usa faz mais de 1 ano e a gente não tira uma túnica para dar para quem precisa. Tragédia é a gente não cobrir quem passa frio. Tragédia é a gente vir semana após semana aqui simplesmente querendo assistir um culto. Tragédia é a gente não dar ao OMF, oferta missionária de fé, porque o nosso cartão está estourado, cheio de coisa supérflua que a gente socou lá. Isso é tragédia. Tragédia é a gente não viver para além da gente mesmo. Tragédia não é perder a vida por uma grande causa. O Senhor nos chama para dizer, vive para além de si, cara. Vive para além de si. No final do filme, O Resgate do Soldado Ryan, aqueles filmes de guerra, e essas loucuras de guerra, o quarto filho de uma mãe ainda está, os 3 morreram e ele está para trás das linhas inimigas e manda um grupo de homens para salvá-lo, para resgatá-lo. E no final daquele filme, quando o coronel encontra aquele soldado, ele diz algo, né, ele diz, earn this, algo como, faz valer a pena o que a gente fez por você. Eu separei esse trechinho do filme, nós vamos assistir, a qualidade não está tão boa, porque é antigo, mas é um pedacinho de vídeo. Nós vamos orar e participamos da ceia do Senhor. Pode soltar para mim, Marcelo.